Bem, alunos, iniciamos mais um vídeo para desta feita apresentar-lhes algas. Elas são seres autótrofos, fotossintetizantes do reino protista. As algas têm células eucarióticas, podendo ser unicelular ou pluricelular. Elas ocupam ambiente terrestre, úmidos e aquáticos. Elas podem ser de água salgada ou de água doce, nos quais se constituem a base da cadeia alimentar. No meio aquático, são os principais responsáveis pela fotossíntese, respondendo pela produção de grande parte do gás oxigênio presente na atmosfera. As algas pluricelulares não apresentam diferenciação tecidual, ou seja, todas as células basicamente têm o mesmo aspecto e as mesmas funções. Somente as células reprodutoras é que são diferentes das demais. Quanto à sua diversidade e classificação, as algas são os principais componentes do fitoplâncton, com destaque para as diatomáceas, que têm a parede celular impregnada de sílica, formando carapaças rígidas. Outro destaque é para os dinoflagelados, onde está incluídas as algas responsáveis pela maré vermelha. Os dinoflagelados também vivem associados aos corais, formando os recifes. Na região litoral, nas praias, podemos encontrar algas pardas trazidas pelas ondas. Algumas espécies têm estrutura de flutuação, enquanto outras se fixam no substrato no fundo do mar e o restante do corpo com a aparência de uma longa folha, que podem chegar a vários metros de comprimento. As algas verdes, como as clorofícias, formam um grupo maior e mais diversificado. As do gênero Acetabularia, com uma única célula de alguns centímetros de comprimento, assemelha-se a um guarda-chuva. E as do gênero Volvox, que se organizam em colônias microscópicas. As algas verdes possuem clorofila A e B como pigmentos predominantes. A sua fonte de energia de reserva é o amido. Os euglenoides, organismos unicelulares, planctônico e flagelados, vivem principalmente em água doce e apresentam amplas variações de formas. Ou seja, elas podem ser alongadas, esféricas e foliáceas. Por muito tempo foram consideradas protozoários, pois, diferentemente dos outros grupos de algas, não apresentam parede celular rígida, composta de celulose. Elas possuem ocelo ou estigma, que é uma estrutura que permite orientação em direção à luz e, em algumas circunstâncias, se comportam como heterótrofos. Atualmente, este grupo são classificados como algas. As algas vermelhas do filo Rhodophyceae são delicadas, geralmente filamentosa e permanece fixa em substratos. A maioria habita o fundo dos ambientes marinhos tropicais. No entanto, há espécies de ambiente da água doce. Externamente à parede celular, existe uma camada de mucilagem, da qual se obtém
composto de uso comercial, como a agar, que é consistente como uma gelatina, e a carragena, que é semelhante ao agar, porém mais fluídica. Quanto à reprodução, as algas unicelulares frequentemente se reproduzem por divisão binária ou por cisparidade, e as de forma filamentosa por fragmentação. A reprodução sexuada das algas ocorre de diferentes maneiras. A forma por conjugação ocorre entre as algas verdes, filamentosa. As células sexuais compatíveis se unem através de uma ponte, através do qual as células masculinas transferem material genético para as células femininas, havendo, portanto, a fusão do material genético, originando um zigoto diploide, que posteriormente sofrem meiose e restabelecem o número haploide da espécie. Quanto a seu papel ecológico, as algas são fundamentais nos ecossistemas. Além de repor a maior parte do oxigênio atmosférico através da fotossíntese, representam os principais produtores das cadeias alimentares aquáticas. Quanto à sua importância econômica, há muito tempo a humanidade já as utilizam na alimentação. Alimentos industrializados também as utilizam, como é o caso do iogurte, da massa usada para fazer sorvete, do leite achocolatado e de certas bebidas. Além dos alimentos, outros produtos estão associados às algas: pasta de dente, creme de barbear e outros produtos de higiene e de beleza. Agora, eventualmente, os dinoflagelados podem nos trazer problemas. Eles podem provocar a chamada maré vermelha, que ocorre quando certos dinoflagelados proliferam abundantemente, liberando na água uma toxina muito potente. Marisco, ostras, peixes e mesmo os seres humanos podem ingerir essa toxina junto com a água ou através do alimento, sofrendo danos, às vezes até fatais, no sistema nervoso. Era o que tínhamos para falar sobre algas. Espero que tirem um bom proveito deste instrumento de aprendizagem e até um próximo vídeo.